Sim, receber o Gerson Moreno e agradecer do fundo do coração, porque uma coisa que eu sempre repito é que esse projeto ele tem acontecido esse ano totalmente em função das parcerias que vão sendo estabelecidas, né, e da disponibilidade dos profissionais de estarem aqui, porque o projeto não tem um financiamento, né, específico, e a gente só está conseguindo mantê-lo vivo em função das parcerias que a gente vai organizando. E esse vai ser o primeiro encontro com alguém que mora no interior, que vem do interior e que produz dança no interior. Então, pra gente está sendo bem bonito também começar esse momento, que vai continuar em setembro, que vai vir um Alisson Amâncio de Juazeiro do Norte, e vai vir um Francisco Céu de Quixeramobim. Então, pra gente está sendo um momento bem especial também de começar a trocar mais com o Estado e não só com a cidade, né? Embora o Gerson já esteja sempre aqui. Mas, enfim, pra gente no temporal é a primeira vez, né? Então é isso. E aí, mais do que nada, eu queria convidar o Gerson, então, para começar a fala. E eu deixei, assim, bem livre, a gente conversou sobre como seria, né? E a gente está bem livre, assim, para fazer essas trocas mesmo com você. Nós já está sendo. Essa noite é uma noite favorável, eu acredito, para a gente não só trocar, porque a troca às vezes acaba sendo um exercício apenas de entregar e não tem uma devoluta, né? Eu prefiro usar compartilha, porque aí a gente exercita esse ofertar e esse recebimento, né? E vou falar de trajetos que a gente vem desenhando no interior junto com a Companhia Balé Baiano, pensando a improvisação, né, na dança, mas vou estar abrindo, a ideia é que a gente abra sim espaço para que vocês possam estar chegando junto e falando com a gente também, né? E a gente vai se escutando e potencializando cada vez mais esse encontro por essa compartilha, por meio dela. Bom, eu tenho aqui uma poesia que eu fiz em junho e ontem ela iniciou a minha defesa de dissertação do mestrado, que é Agô para Dançar. Eu considero importante que em todos os momentos que nós temos a oportunidade de desenvolver um trabalho como esse, né, que é um trabalho inclusive espiritual, porque se nós estamos aqui pensando em uma dança que é comunhão, a gente reconfigura isso que a gente chama de arte da dança, arte do corpo, e dentro dos processos civilizatórios, o corpo foi separado da alma, o conhecimento foi separado do corpo, né? E as artes separadas da espiritualidade. O grande anseio é que a gente possa juntar esses pedaços, esses fragmentos e emendá-los, né? Numa perspectiva libertadora, eu diria, dessa dança e decolonial. E aí esse agô é exatamente um pedido de permissão para que a gente possa juntos fazer acontecer esse momento. Agô quer dizer permissão. E essa permissão a gente pede aos nossos ancestrais. E quando eu falo em ancestrais, eu não vou me deter a quem veio antes somente, né? Aos antepassados. Mas a ancestralidade presente nessas materialidades que aqui nos cercam. Estamos, por exemplo, sentados em cadeiras nesse exato momento, e essas cadeiras, elas daqui a pouco vão deixar de ser cadeiras e vão retornar à terra, se tornar material orgânico, que por sua vez vai gerar uma outra concretude lá na frente. Então a gente traz a ancestralidade como uma dinâmica do aqui e agora e prospectiva também, no sentido de que vai já
se gerar uma outra ancestralidade. E agô é também a gente pedir boas inspirações, é pedir para que nós possamos aproveitar com intensidade o que a gente resolve fazer. Agô. Tá? Vocês podem ler comigo? Vamos mais. O corpo que sou pede agô. Permissão para entrar na roda, compor a gira, virar rodante. Pede licença para trabalhar nesse terreiro bonito, e que seja de axé e que seja bendito. Meus pés pedem agô, para pisarem nesse chão sagrado e ficarem raízes. Minhas pernas pedem agô. Ajoelham-se para reverenciar os mestres e mestras dessa casa. Meus quadris pedem agô e rebolam, requebrando sabedorias que nascem no ventre divino. Meu tronco pede agô e ondula, serpenteia e saculeja, evocando os sentidos flexíveis da vida e do conhecimento. Meu peito pede agô e projeta-se para o mundo, abre-se disponível para acolher e ofertar afetos. Meus braços pedem agô e viram armas de luta, espadas, lanças, escudos, travam batalhas e militâncias. Minhas mãos pedem agô e viram conchas d'água. Pelos dedos respingam afagos, carícias e cuidados. Minha cabeça pede agô. Desperta o ori singular. Empodera o Deus que em mim habita. Desperta meu orixá interior, meus guias, mestres e protetores. Nesse agô, me afirmo sujeito dançante, corpo dança afro-ancestral. Me reconecto com as forças criativas criadoras que antecedem minha existência e me faço uma corporeidade viva e consciente no aqui e agora. Com esse agô eu danço, gero dança e escrevo sobre ela axé. Bom, me disseram ontem que essa poesia, de alguma forma, ela já traz a síntese da minha dissertação. Isso depois que tudo foi apresentado. Gerson, você poderia ter mostrado apenas essa poesia e dissecá-la, né? Quando eu penso na dança, e quando eu falo em eu, trago multidões em mim, né? Trago muitas pessoas que estão vivendo essa experiência, sobretudo no interior, especificamente em Tampoca. A gente vai pensar em uma dança que se produz em territórios singulares, né? Em lugares que são acarretados de memórias, e memórias que são afetivas, né? E que, se nós temos um trajeto que é de 25 anos, no caso do balé baiano, então criou-se um percurso que é de vínculos. Quer dizer, a gente dança hoje muito mais do que no passado, porque nos interessa estar juntos, sem falso romantismo, né? A gente realmente necessita trabalhar juntos, e todos esses elementos, eles nascem de um desejo, que é o desejo de dançar no interior em uma época onde não se tinha experiência de grupo de dança, em especial dança contemporânea, sobretudo. Em se tratando de interior, quando se pensa em dança, geralmente a gente vai lembrar da dança folclórica, né? Na dança tradicional, popular, na experiência da quadrilha. E no final da década de 80, início da década de 90 principalmente, na verdade, naquele momento histórico, a dança do Ceará, não somente no interior, estava acontecendo uma transmutação, digamos assim, dessa dita dança cearense. Porque até então, o que nós tínhamos de experiência concreta de dança para contar se limitava às experiências de academias de dança.
E com poucas companhias nós tínhamos sim algumas experiências de dança contemporânea, apesar de que esse termo ainda não era tão utilizado, mas que já haviam práticas e o circuito já estava rolando. Em Itapipoca, nós nos encontramos, aquela primeira galera que fez o primeiro elenco, porque nós queríamos mostrar o que a gente sabia fazer, que era dançar ritmos, né? Ritmos diversos. Então, gente que era da dança de salão, gente que era das danças urbanas, gente que era da dança afro, que vinha das escolas de samba, do maracatu, né, de várias demandas de dança. Era uma galera que dançava o ano todo, né, que ia para o forró. Procurei me aproximar dessas pessoas pelo desejo de deixar de dançar sozinho. Porque até então a minha experiência com dança, já na época, era de apresentar solos, que a gente não chamava dessa forma, solos, né? Vocês não conseguem imaginar isso, talvez. Mas é porque são termos assim, recentes, pelo menos lá no nosso lugar. E eu não chamava propriamente de dança, porque na verdade o meu trajeto artístico ele é muito híbrido, né? Eu venho das artes plásticas e aí fui ator de teatro durante muito tempo, né? De trabalhar em teatro, de ir para festivais, né? E na militância de movimentos sociais, né? Inserido lá na periferia da cidade, trabalhando com criança, adolescente, jovem, com idoso, nas pastorais sociais. Então, é um esfarelado aí de coisas, né? um baião de experiências. E aí, o desejo da dança. O desejo, na verdade, de entender o que estava acontecendo comigo, que me debruçava cada vez mais com o corpo. No sentido de que eu não queria nem pisar no centro da cidade. Não queria me aproximar de gente que estava ali em um outro lugar que não era a periferia, a favela, né? E isso, claro que por conta dessa militância política mesmo, né? Havia esse fechamento. Tanto é que, você é um artista do centro, não quero nem saber. Eu tinha muito isso. Até hoje eu ainda tenho algumas coisas meio bravas mesmo, assim, né? Eu tenho. E que esse encontro com esses jovens dos outros bairros possibilitou esse trânsito maior na cidade, né? Porque a galera vinha e a gente ia aprendendo com o outro, começamos a montar shows de dança, isso a partir do que cada pessoa nos trazia a compartilhar. Como eu venho de um trajeto que é muito freiriano, né? Exatamente porque começo dentro dos movimentos sociais e nós tínhamos a oportunidade de estudar a pedagogia do oprimido desde a primeira entrada em grupo, né? E para mim tudo realmente tinha que ser a partir de um pensamento coletivo. Eu não conseguia chegar aí, a coreografia é minha, vamos lá, me sigam, né? O intuito era, nós vamos fazer juntos. Você começa, depois ela que segue, a gente vai descendo. Então, nós já começamos com essa ânsia de que nós não temos aqui uma liderança, né? Alguém que está dirigindo, né? Pelo menos na época, a gente procurou trabalhar dessa maneira. Até hoje isso está muito presente no Balé Baiano. Apesar de que eu assumo que estou na direção, né? Porque chega um momento que, né, todo mundo é liderança, como assim? Né? Chega um momento que é preciso a gente verificar melhor quais as funções, né, que cada um está assumindo nesse coletivo.
o que eu tinha a falar sobre a realidade social. Então, era produzir performances críticas, né? Eu quero dançar isso. As minhas produções, elas partiam muito disso, desse anseio político, interacional, né? De chegar perto das pessoas. Talvez uma herança do próprio teatro, né? Do próprio teatro de rua. O teatro de rua, ele acontece nessa dinâmica, né? Que é esse fluxo de eu chego perto de você e em tempo real eu vou dizer para você esse texto que precisa ser construído. Desde sempre eu fui uma pessoa de não gostar de decorar texto no teatro. Então me afastei do teatro exatamente por causa disso. Porque eu acabava improvisando sempre. Eu não conseguia me deter ao que estava ali. Na dança, mesma coisa, assim. Tanto é que nas nossas primeiras experiências de coreografia, eu chegava, estava ali propondo, e sempre eu era a pessoa que errava tudo e já estava gerando uma outra situação em plena apresentação. E isso se seguiu durante muitos anos. Já sabemos que o Gerson não vai fazer nada que ele combinou, né? A galera foi se habituando com isso que eu tinha uns ataques assim, né? De repente aqui está, sei lá, está acontecendo algo inédito, a gente está aqui se apresentando. Eu lembro agora de uma apresentação na cidade de Uruburetama, porque nessa época a gente já começou a transitar nas cidades da região, da maneira que desse certo. Era um pau de arara, a gente subia, ia para lá se apresentar. Era em um clube, tipo assim, antes de uma festa, né? Lá estávamos nós apresentando esses ritmos. E acontecia algo ali no meio do público, aquilo me fascinava ou me provocava alguma reação sem plano, né? Então isso está muito na minha memória. Eu era muito instigado ao que estava rolando no momento, sempre. Mas que não conhecia a dita dança como uma possibilidade consciente de improvisação, né? Pensar em uma técnica, um contato de improvisação, Steve Paxson, nada disso, né? E dando alguns saltos à frente, a gente vai para o Colégio de Dança do Ceará em 99, 2000, onde eu passei a ter acesso a técnicas que até então não tinha. E vale ressaltar que eu fui o primeiro dançarino do interior que foi selecionado para fazer o Colégio de Dança do Ceará. Aí você imagina uma pessoa chegando do interior, numa sala onde todos estão rasgados e meios, né, passando assim, e eu lá no meu treino bem cafuçu de ser, né? Que eu venho daqueles treinos, né? Vamos lá para pôr de frente, vamos lá para o rolamento, né? Vamos lá para essas coisas. Porque as nossas primeiras bases do dance rua, elas tinham muito relação com as danças urbanas, né? E até hoje isso perdura. Tem gente que não entende muito porque que a gente está tão nesse campo, mas porque está na história mesmo do balé baião. Quer dizer, foi bem difícil a princípio. Inclusive eu estou lembrando agora do Flávio Sampaio, que foi o diretor e professor nosso do colégio. Ele estava lembrando disso lá no Festival de Dança do Litoral Oeste, né? Eu nem lembrava disso, né? que eu fui o primeiro do interior. E para ele, isso ele relatando, foi muito importante essa minha aparição, e aparição pretensiosa mesmo. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e metida, mesmo, assim, no sentido de estou sabendo que tem Bienal de Dança do Ceará, o que eu vou lá, né? Quer dizer, na primeira edição da Bienal eu já estava participando, não, claro, me apresentando, porque nem as companhias daqui se apresentavam nas primeiras edições, porque a Bienal ela era para companhias de fora. Então a galera daqui apenas
iria, né, reverenciar, sobretudo o que era trazido de São Paulo do Rio, né? Aí você imagina o interior, rebarba da rebarba da rebarba, né? Mas que a gente aparecia, eu sempre ia, vamos lá para os debates, vamos lá para as discussões. Na época estava se conversando sobre a criação do Colégio de Dança do Ceará. Na verdade, esse projeto surgiu de roda de diálogo do Fórum de Dança, que começou a ser estruturado nessa época. E aí, não foi uma coisa tão simples, claro, mas que a gente eu procurei topar o desafio, tranquei a minha faculdade de pedagogia, eu estava começando pedagogia lá na UES de Itapipoca e vim para Fortaleza para estudar dança, porque se não fosse naquele ano não seria nunca mais, eu tinha essa sensação, né? E tive acesso ao contato improvisação finalmente, né? Que foi o momento em que, poxa, finalmente me encontrei naquilo que eu estava a fim de fazer aqui, porque o que acontece? Vamos lá para os desabafos históricos, né? Todo dia a gente tinha aula de clássico, né? Todo dia, vamos lá. E aí, claro que é um treino, né? Você vai aprendendo, é uma aprendência. Tivemos a sorte de ter Flávio, o professor Vilemara. Então, não era qualquer metodologia, né? Mas, de qualquer forma, não era algo tão simples, porque eu não tinha base clássica, né? Mesmo. Então, foi bem violento o negócio. E aí as outras técnicas chegando, né? Martha Graham, Laban, inclusive tivemos uma experiência de dança afro importantíssima também. O Flávio convidou na época uma pessoa daqui de Fortaleza que trabalhava com afro, Léo alguma coisa, não vai recordar o nome dela. Léo Castelo Branco. Até hoje ela trabalha com dança afro, mas muito, não sei se vocês conhecem a Léo. Isso. Mas ela está nas intocas dela, ela não quer muito aparecer, não está afim de circuito nenhum, não. Ela tem a galera dela, o espaço dela e tal. Mas que ela foi chamada e foi bem importante, né? Porque aí eu juntei elementos que eu estava desenvolvendo em Itapipoca a partir das experiências de lá, fiz contraponto com o que ela nos trouxe. E o contato e improvisação junto, né? Porque eu sempre fui uma pessoa realmente do tempo real, me interessava dançar o instante presente mesmo, assim. Vamos lá para as contagens, sim, vamos lá marcar o que tem que ser marcado, sim, mas o que sempre me instigou, me fascinou, isso está até hoje em mim, em nós do Balé Baiano, essa emergência desse corpo que quer se presentificar nesse aqui e agora com o movimento, né? Então é por aí. E aí, quando eu me debruço com as corporeidades afro-indígenas e percebo que dentro das experiências de dança afro e dança indígena no Brasil e nas diásporas da América Latina, nós vamos ter a improvisação como o alicerce, né? A dança afro-indígena, ela é o acontecimento do agora, né? E isso, sobretudo nesse momento presente em que eu me encontro investigando, buscando pesquisar o rito como esse disparo para se pensar em poéticas, estéticas e dramaturgias na cena contemporânea, isso para mim é crucial, né? E a minha experiência afro-indígena é uma experiência de relação com lugares que nós temos ali quilombolas, nós temos ali povos de terreiro, nós temos ali aldeia indígena, né? Eu
venho de um lugar onde eu encontro tudo isso, né? E, ao meu ver, não só ao meu ver, mas assim, grandes estudiosos estão aí defendendo que a dança afro, vamos agora pegar esse recorte, sim, ela tem relação com a família que eu faço parte. De repente eu nasço em uma família de sambistas, né? Ou desde muito jovem eu faço parte de um ilê, né? Que é no caso um terreiro. Mas a dança afro, ela é uma aprendência. Não necessariamente eu tenho que ser um iniciado, não há essa obrigatoriedade. Ela é técnica, ela é ciência, ela é uma vivência que precisa ser continuada para que você então aprofunde o que você quer desenvolver enquanto corporeidade, enquanto performatividade, né, por consequência. Porque, infelizmente, ainda paira um pensamento equivocado em torno da dança afro como uma expressão espontânea ou vocacional, né? Você tem um jeito, um molejo, você nasceu, né, com isso. E é muito perigoso esse pensamento, né? O rebolado, ele pode ser aprendido, né, também. Eu trago isso porque, trazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou assim sempre, não tem como ser de outro jeito, não. Mas eu estou trazendo todos esses elementos, talvez, para preludiar o que eu estou querendo conversar com vocês sobre o rito, ou rito cênico na dança, como esse vetor que pode me conduzir ou me possibilitar dançar em tempo real. Acredito que nós estamos aqui porque nós estudamos dança, porque nós praticamos dança, porque nós queremos compreender um pouco mais esses nossos fazeres a partir das técnicas que a gente vem experimentando nos nossos territórios aí de habitação, e se debruçar com o que nós temos de ancestral é a gente, inclusive, redimensionar o nosso pensamento em torno do ensino-aprendizagem da dança. Ainda estamos muito atrelados a formações europeias, eurocêntricas, dicotômicas da dança cênica em si. A própria experiência de contato e improvisação, eu percebo que ela ainda está, principalmente quando a gente evoca o termo contato e improvisação, ela ainda está muito ligada ao que foi desenvolvido nos Estados Unidos, né? Da década de 60 para a década de 70, né? Existem exercícios que são replicados, existem núcleos que procuram ter uma fidelidade e às vezes até dogmática, né, a determinados exercícios, porque esses realmente vão te garantir ou vão te dar essa patência, né, de que você é do contato e improvisação. E aí eu questiono um pouco isso, sobretudo se nós nos propomos pensar ou gerar danças para esse aqui, agora para esse território que é o Ceará. Eu não vou reportar só o Brasil, mas vamos assentar um pouco mais, pegar aqui um termo afro-religioso, né? Vamos assentar aqui nesse lugar, que é esse terreiro, e verificar como que essa improvisação, como que esse corpo dança em tempo real, sim, a partir de todas essas experiências técnicas. Nós não podemos negar isso, eu não posso negar jamais as experiências técnicas outras que esse corpo, que a memória tem, né? Ele
está aqui, com todas as experiências de colégio de dança, mas engraçado que quando você sai de uma formação técnica, sobretudo uma formação que é continuada, né? Você termina, digamos, 2 anos de formação, você sai, a galera que está aqui no curso técnico, depois me contem. Posidônio que fez comigo, né? O colégio de dança talvez vá concordar, você que fez também. A gente sai assim, gente, eu tenho toneladas de coisas aqui para vomitar no meio do mundo, assim, de onde é que eu vou partir, né? Eu começo de onde? É muito código de movimentação. Gente, eu vou já montar uma coreografia, eu tenho aqui um repertório infinito de coisas, eu não sei como é que eu vou dar conta, porque é meio isso. Eu voltei para Itapipoca, primeiro para terminar a minha faculdade de pedagogia, né? Que juntando com as greves da UES, eu tive mais, eu nem sei, 6 anos de faculdade para poder, enfim. E aí, uma crise enorme, porque eu me vi uma pessoa com toneladas de conteúdos, de técnicas, e que a galera tinha que me seguir, né? Me acompanhar. Eu estava o tempo todo indo a Itapipoca nos finais de semana, porque o que acontece? Para mim, essa formação na época, ela era uma possibilidade de potencializar o que eu estava desenvolvendo na minha cidade, na minha região, porque o Balé Baião, na verdade, era uma companhia, desde aquela época, que interagia com a região chamada Litoral Oeste, né? E Vale do Puru. A gente estava contribuindo com a formação de outros grupos. E isso, inclusive, gerou o próprio Festival do Litoral Oeste, né? Já vem desse percurso aí, que é histórico. E aí eu ia para Itapipoca compartilhar dessas experiências técnicas exatamente porque eu almejava trabalhar com pessoas que fossem corresponder tecnicamente ao que eu estava querendo, né? Então foi meio isso. Então, olha só, uma crise grande. Eu precisei de alguns anos para poder me desfazer dos excessos técnicos e abrir as botijas, as botijas escondidas do passado do Balé Baião, para, digamos que, desaprender mesmo, como coloca Paulo Freire, né? A gente vai aprendendo enquanto a gente desaprende. E aí, poxa, eu fui cada vez mais compreendendo que o que eu fazia, o que eu desenvolvia com o Balé Baião em 94 é que era o maior barato. Aquele negócio acular estranho que a gente fazia é que era interessante. Vou assumir para vocês uma coisa, teve uma época em que o Balé Baião realmente se embranqueceu. Né? Rolou. E claro que isso se deu a esse momento histórico que eu estava vivenciando, né? Se você for assistir alguns espetáculos, por exemplo, de 2005, tem um espetáculo chamado Intimidades, que ficou até em cartaz no Dragão na época. Não vejam ele, na verdade. Certo? Mas está na nossa história. Foi importante naquele momento. Inclusive eu lembro da Valéria Pinheiro, ela foi assistir, ela falou tantas coisas no final. Gerson, você está se traindo, não faça isso com você. Na época eu não aceitava, eu quero fazer isso, como assim? Quero e vou fazer isso. Porque é isso mesmo, eu estou afim. Né? Qual o problema? Queria trabalhar com um repertório todo de fados portugueses, né? E tal, que é lindo mesmo, né? Mas que é bacana a gente perceber que, na verdade, a experiência empírica, a experiência intuitiva, aquilo que tu constrói com o pouco que tu tem, isso é material científico e isso é saber que se constrói na feitura, né? Na verdade, a técnica, ela surge exatamente desse conceito, né? Todas as técnicas, elas surgem de pretensões intuitivas.
A intuição, ela não antecede a técnica, né? E a técnica vem, não é para te atrofiar, né? É exatamente para te conduzir a gerar o que tu está afim. Bom, então meio isso. E vou mostrar para vocês agora, porque eu já falei um pouquinho, não sei como é que está para vocês. Até aqui, minha gente, eu quis fazer agora meio que um apanhado histórico para situar vocês nesse percurso, até porque assim, tem pessoas aqui que me conhecem, que vêm acompanhando o trabalho do Balé Baião, mas tem gente que não, né, também. E aí eu gosto de fazer esse primeiro momento, e isso que eu estou fazendo também está dentro de um pensamento que é enraizado à cosmologia africana e indígena, que é o quê? Eu falo em primeira pessoa, não é em terceira não. Quando a gente vai para a academia, principalmente se você tem que preparar o seu TCC, né, a sua dissertação, sei lá o que, a sua tese de doutorado, seja indireto que você vai falar, né? Você, como pesquisador, está longe do seu objeto de pesquisa, né? Que é um pensamento ocidental, eurocêntrico, em torno da investigação científica. Aí o que acontece? Se eu quero me debruçar em um pensamento que parte da cosmologia africana, eu vou partir da minha história construída. Eu vou falar de mim. E isso não tem a ver com gabação, né, porque eu estou aqui me mostrando, né, porque eu quero realmente aqui desabafar, porque eu estou muito carente. Nada disso. Tem a ver com a afirmação de um lugar que é singular. E é dessa forma que a gente edifica conhecimentos plurais, né? Porque assim, a singularidade ela vai existir, claro, mas de fato a pluralidade é o que vai nos interessar, vai ser o mais potente, digamos assim, dentro de um pensamento africano. Né? Não que a singularidade seja anulada, é preciso dar visibilidade. Mas o que acontece muitas vezes? A gente se omite a falar da gente, às vezes por uma, né? Uma convenção, uma falsa modéstia, né? É preciso a gente, cada vez mais, estar falando da gente, estar contando dos nossos trajetos, né? Isso é importante, certo? Porque o que a gente passa a acreditar é que a história é contada pelos outros. Eu não tenho uma história construída, né? Eu não sou sujeito nenhum, não tenho nada aqui a compartilhar. A história todos nós estamos construindo. Você tem a sua história de dança a compartilhar. Ela ali também vai ter, você, cada um. E que são histórias incríveis. A minha é mais uma que nesse momento está na Berlinda, né? Esse meu anseio de pensar a dança a partir de um viés afro-indígena ancestral não é algo que surge recentemente. Já falei isso para vocês. Tem a ver com essa gênese Itapipoca, né? O Balé Baião, por exemplo, passou 6 anos por Ás de Espadas lá em Itapipoca. Aqui tem um Ás de Espadas, lá também tem, que é um maracatu da década de 60. Itapipoca é uma cidade muito engraçada, porque tem de tudo, né? Tem desfile de escola de samba, é um povo assim bem pretencioso, né? Você vai para os forrós tradicionais, em tudo que é bairro tem um forró, onde você vai encontrar pessoas idosas arrasando nesses forrós, você fica transpassado, assim, gente, como é que aguenta? E não para-se nem para tomar água, naquela posição durante 3, 4, 5 horas, às vezes quando eles vão lá tomar uma cachaça, aí voltam, né? Então eu venho desse lugar da observação não porque eu estava ali olhando e anotando, não, é porque eu ia dançar com a senhora, né? Essa coisa da prática. E
tal. E não há escapatória, você tem essa vivência, você vai, claro que, trazer isso lá para a sua dança, né? E quando eu comecei a ter contatos com Fortaleza, isso primeiramente com o colégio de dança, né? Estou mentindo, na verdade o colégio de dança me possibilitou passar mais tempo aqui, né? E estudar a dança de uma maneira mais sistemática. Mas antes eu já estava habitando, né? Tinha Bienal, tive acesso à companhia Andanças, né? O primeiro contato, na verdade, com a dança contemporânea foi com a Andréa Bardavil na companhia Andanças, no espaço dela, né? Imagina, a pessoa já vai logo encontrar a Andréa, né? As mestras que eu tenho, que ainda bem que são mulheres, porque nós precisamos cada vez mais, estou repetindo isso em todo que é canto, transformar tudo em mulher, minha gente, é preciso, ó, tudo tem que ser mulher, né? Vamos amulherar tudo, é a grande meta. E aí, quem são as duas? Bardavil e Silvia Moura, o extremo oposto, mas são as duas, né? A Silvia, ela desde sempre esteve nos interiores, ela nunca se conformou em estar só aqui. Então, na verdade, ela foi uma das primeiras pessoas a botar a gente para, vamos lá, fica aqui de frente a essa pessoa, olhe para ela, né? Vamos agora para o toque, né? Ela fez essas iniciações lá em Itapipoca. E a Andréa também, né? O colégio de dança foi depois. E desde então Fortaleza, desde então os circuitos de dança, né? Fui começando a escrever, eu sempre fui uma pessoa muito de escrever. Isso tem relação com a minha experiência de liderança comunitária. Desde jovem eu era empurrado a fazer as coisas sem saber. Olha só como é legal isso às vezes, né? Eu sempre escutava a seguinte frase, bem carinhosa e terna: te vira, né? Então, eu tinha que dar conta de coisas e como é que eu faça? Vamos lá. Aí eu ia fazendo, né? Havia uma certa pressão. A pedagogia dá uma pressão, né? Aí rolando e tal. E aí rolou em 2004 o primeiro edital de incentivo às artes. Eu estou trazendo toda a história de dança do Ceará, né, gente? Mas porque está tudo misturado. 2004 teve o primeiro edital de incentivo às artes, minha gente. Aí lá vai eu pretensiosamente escrever um projeto. Nunca escrevi. Na verdade, estava todo mundo começando uma experiência de escrever projeto para concorrer a edital. Não existia edital, né? Você fazia os seus espetáculos porque, sei lá, você anima um boteco, você pode me dar uma ajuda? Você quer patrocinar? A gente botava vários nomes assim como patrocinadores, né? Que era o açougue, a bodega, né? A igreja, a paróquia, né? Vários patrocinadores, cada um dava, sei lá, né? 1 quilo de açúcar, o que desse certo. Estamos, Bom, então, essa experiência de edital estava começando para todos. Aí lá vou eu, Gabriel, escrever projeto. E partir da minha experiência de pastoral, porque eu passei um tempo sendo liberado pela Diocese de Itapipoca para trabalhar na pastoral de adolescentes e crianças, né? E aí eu tinha uma coordenadora que escrevia ao extremo e eu queria ser ela no futuro, né? Uma letra incrível e ela escrevia de uma maneira fabulosa. Então eu pegava o que ela escrevia e lia muito, né? Foi muito disso e deu certo. Vamos lá, vou escrever a partir dessa base. E eu já fui concorrer à categoria pesquisa de linguagem, era esse o termo, né? Porque o balé baião,
já tinha um percurso aí traçado, né? E me interessava compreender o que é que esse balé baião estava edificando de experiência singular de dança. Porque o que que acontece? As pessoas chegavam para mim, depois que assistiam os espetáculos do balé baião, e faziam comentários que me intrigavam muito. E como, né, todo canceriano, você fica com minhocas, né, na cabeça. Assim, a pessoa diz uma coisa e a gente fica pensando durante meses sobre aquilo. O canceriano tem isso. Você fica, né, uma coisa meio nuvem. Então, as pessoas chegavam para mim e diziam assim: vocês têm uns corpos tão estranhos, Gerson, em cena. Mas é tão interessante esses corpos estranhos que vocês têm. Corpos estranhos, e é isso aí, né? Por quê? Será que ele está dizendo que a gente é muito feio, né? Será que é isso? E diziam coisas também do tipo: vocês trabalham com pouca coisa, né? Não tem quase nada, mas vocês chamam tanta atenção com essa pouca coisa. E tal, que legal isso, eu não havia pensado sobre isso ainda. Aí lá vem um pensamento em torno do que eu chamo hoje de um corpo fragilizado, as potências da fragilidade do corpo e as potências da dança inacabada, que tem relação com um pensamento freiriano mesmo, né? Que é a minha primeira base, depois eu vou para outras. Hoje, para mim, é importantíssimo trabalhar a partir da filosofia africana, claro. Então eu vou lá para Sobongo Fussomé, que a galera não sabe quem é de jeito nenhum, porque os filósofos africanos e os latino-americanos não são conhecidos de forma alguma, mas Sobongo Fussomé é sangue de Cristo para mim, né? O sangue de Oxalá. E, enfim, fui para esse projeto e não é que fui contemplado e não é que ganhei. Logo de cara, minha gente, eu não acreditei. E na época, minha gente, os computadores estavam aparecendo, né? Imagina no interior, né? Você ia lá para o Cyber Café, né? Para poder mandar uma mensagem. As pessoas não tinham computador hoje. Você não tinha celular. Era muito engraçadinho isso aí. Então, foi meio isso. Por meio desse edital, eu tive a primeira oportunidade de escrever de uma maneira mais sistematizada sobre a dança balé baião. Foi aí. E claro que nós tivemos que ter um cronograma de estudos, né? E eu pedagogo já, né? Eu sou, né? Gerson, tu tinha dito, né, antes que as pessoas vinham falar com você e soltavam algumas frases, né? Algumas impressões, como por exemplo, vocês têm um corpo estranho, vocês têm um corpo. Eu lembro que na apresentação, lá no Cabeças, né, no final, uma das questões que foram ditas é: vocês são sensuais, eu não imaginei que ia achar isso, que ia achar aquilo. Sensuais? Lembra, não? Sério, né? Sim. E aí, tipo, porque vieram várias questões, sabe, assim, que a gente abriu, né, a roda, então tinha muita gente falou. Como é que tu compreende isso hoje? Assim? Porque tu disse naquela época isso te causava um estranhamento que te levou a... Mas como tu trabalha com isso hoje, com essas falas, assim? Porque vendo tu dizer isso, né, no começo lá e agora, já depois de um tempo de estrada, pelo menos eu percebo que os comentários continuam ainda como se as pessoas quisessem dizer uma coisa, mas tentam amenizar e chega no ponto. Mas como é que isso te abarca hoje? A tua percepção hoje em cima disso? Bom, eu acredito que as pessoas elas vão continuar falando mesmo. Né? Falando, inclusive, de todos os outros trabalhos que
estarão sendo mostrados onde quer que seja, né? E estamos aqui para isso, inclusive, eu acredito, né? A dança, ela nos possibilita estar conversando sobre ela. E isso é importantíssimo. É como se fosse meio que uma desculpa também para a gente poder estar aqui compartilhando os sentidos que nós vamos construir na proporção que a gente tem a experiência. E aí, se está gerando olhares e discussões, é um dano para mim. Hoje eu assumo dessa maneira, até porque, poxa, estamos em cena com essa inteireza que somos nós, né? Que é corpo, memória, ancestralidade. E se a pretensão é exatamente romper com um pensamento eurocêntrico, dicotômico, né? Onde nós vamos ter aqui o corpo, e aí eu vou deixar os meus sentimentos desse lado aqui, eu vou separar o meu profissionalismo da minha vida afetiva, né? Que há muito esses dizeres, né? Separe. Né? Aqui você é um profissional, não traga questões suas pessoais. Tipo assim, o que é pessoal é desse lugar. E na verdade, tudo está entrelaçado o tempo todo. Nós temos uma hipocrisia ordinária, né? Que está na nossa cultura mesmo, ocidental. Né? Isso é grego-romano, né? É ocidente. De que a gente precisa compartimentalizar a vida, o pensamento, a dança, né? Que essa dança se propõe falar sobre isso. Sim, e daí? Se eu olhei para vocês e eu acabei, inclusive, me excitando enquanto eu vi. Poxa, eu tenho tênis, que bom que você se excitou. Estamos aqui para isso, né? Para assumir a nossa materialidade, né? Isso tem relação com Exu. Exu, que é o primeiro orixá, ele vem e diz assim: assuma os seus conflitos. Seja. Não é? Invente de ser o que você não é. Seja o que você é. Assuma, inclusive, aquilo que você odeia. Né? Eu tenho isso e eu estou me trabalhando. Tá, tudo bem, mas você é isso, poxa. É assim que você vê o mundo, é assim que você se debruça com uma obra de arte. É o teu momento, né? E talvez, claro, daqui a pouco você se modifique, é normal. E é dessa forma, sabe? É dessa maneira. Eu não tenho dificuldades com relação ao que as pessoas vão me trazer sobre, até inclusive pensamentos equivocados. É a verdade dela, né? Eu acho que é por aí. Não sei se eu tinha respondido. Que bom. Já sendo assim, eu fico me perguntando, depois de tanto tempo de estrada, de experiências, eu não sei se tem uma resposta, talvez tenha algumas, ou talvez nem tenha, mas enfim, estamos aqui para fazer essas perguntas, né? O que hoje tu acha que faz, porque você é um criador 24 horas, eu sei disso, que eu te conheço, e tudo pode, já respondendo o que eu vou te perguntar, mas assim, tudo pode te inspirar, mas se tu fosse elencar alguma ou algumas coisas que faz teu olho brilhar hoje, para uma improvisação, enfim, para uma criação, como tu colocaria isso? Desculpa, eu não compreendi uma das frases que você falou. O que é que me instiga aqui? Hoje, olhando depois desse tempo todo de experiência, de tantos trabalhos, tantas influências e atravessamentos, tu consegue elencar assim, a priori, sei lá, o que vem à tua mente quando tu pensa numa criação, o que te move, o que te instiga a criar hoje, assim, essa pergunta é perigosa, mas enfim, se é que existe essa resposta, assim. Eu acho que tem, é assim, que é a minha resposta, claro, né? É assim, eu venho sempre procurando ter atenção, isso não é de hoje, ao que eu estou vivendo
não somente enquanto artista, porque, na verdade, eu não sou apenas artista, né? Eu sou educador, eu sou da educação também, né? Eu sou da produção artística. Esse habitar, interferir e estar constantemente sendo atravessado por esses lugares outros me possibilita ser o criador que eu sou. Eu lembro agora de uma experiência que eu tive em 2011, que foi dentro de uma fábrica de sapatos em Itapipoca. Nós tivemos um projeto que durou uns 3 anos, se eu não me engano. Infelizmente poderia ter durado mais. A gente trabalhou com operários e operárias de uma fábrica de sapatos trabalhando dança. E não com o intuito de tipo assim, a gente vai oferecer a vocês um momento de relaxamento para que vocês voltem ao trabalho, né? Porque estamos aqui exatamente para atender a uma demanda que é do RH, né? O RH contrata um profissional da dança com esse intuito muitas vezes, né? Principalmente dentro de uma empresa, de uma fábrica, onde o operário ele tem uma servidão praticamente escrava, pelo menos essa empresa lá, ela tem historicamente essa fama, né? Você vai para lá assim, numa última instância, você não tem mais opção de trabalho. Existem muitos jovens e adultos que estão lá nessa empresa e que lá estávamos nós trabalhando dança 2 vezes por semana. E dança para a gente respirar, para a gente parar, né? Se desmembrar daquela rotina da máquina, onde eles passavam o dia inteiro em pé. Eu tive, minha gente, que modificar um monte de estratégias metodológicas que até então eu trazia. Por exemplo, eu não poderia desenvolver uma aula colocando eles em pé. Vocês estão entendendo? Então, essa atenção a essas pessoas que ali estavam, que vocês têm que ler sobre, onde ele realmente faz a gente compreender melhor o que é essa dança do lugar que eu habito, que não é só lugar geográfico, né? Há um geoafeto aí para a gente trazer o corpo ao território, né? Então é muito isso. Eu sempre estou inspirado naquilo que eu estou experimentando e que é em campos diversos. Né? É isso, eu acho. Boa noite. Eu queria falar um pouquinho sobre essa experiência que a gente teve com danças sagradas, né? Eu falei, durante o processo, eu falei muito pouco, na verdade, eu não falei nada, porque, na verdade, foi uma experiência tão impactante, tão poderosa para mim, que eu não conseguia, assim, falar com palavras sobre ela. Acho que para mim foi uma coisa, eu me dispus mais para uma experiência vivencial mesmo, assim, corporal, do que palavras. É uma coisa assim que eu tenho muito a agradecer e foi uma experiência. Eu me considero assim uma pessoa de sorte, porque essa história teria começado lá na FACET, né, com a professora Sandra. Eu tive a sorte de encontrar a professora Sandra, o Gesso também, que trazem essa dança numa perspectiva diferenciada, que ela simplesmente não cabe nesses modos tradicionais, né, porque é vida. Né? Ela tá permeada de vida, ela não cabe, né, num palco italiano, né, nessas coisas e tal. Então, o Gerson sempre trouxe, né, essa questão para a gente da dança, que ela também teve presente também no Cabeças Sagradas, o que faz, e que ela também não se restringe só a uma apresentação, ela também vai reverberando na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Que no meu caso, às vezes a gente esquece, né, a rotina faz a gente esquecer dessas experiências de dança que a gente tem, né, que outra coisa interessante também que o Cabeças Sagradas trouxe, essa questão também da ancestralidade, né, que ela não está
está morta, é uma ancestralidade viva, né? Que ela está presente com a gente o tempo todo. Então, eu ainda sei muito pouco falar sobre essa experiência, mas acho que é uma experiência que ainda atravessa, vai além do que eu tenho a dizer ainda. Mas, inclusive, a Emily, né, quando a gente tinha chegado na apresentação do Geração, ela tinha falado para vocês, se não me engano, que ela tinha a sensação de que era uma coisa que ainda ficou incompleta, que ainda não tinha acabado. E também é uma sensação que eu tenho, né, que, digamos assim, formalmente acabou, né, mas continua, a coisa ainda está atravessando a gente. Muito obrigado, e que bom te ouvir, assim, porque, Né? olha o tanto de coisa. Ele participou de todas das 2 etapas, né, que a gente teve. A segunda. A segunda, né? A primeira não. Mas se tivesse uma participação em uma outra ação, não foi que a gente teve, se eu não me engano? Enfim, sempre acompanhando. Enfim, o que mais que a gente gostaria de falar? De repente alguma coisa do próprio vídeo que querem perguntar, ou... Enfim, nós estamos aqui, eu estou aqui tentando fazer um contraponto dessa experiência do Cabeças na reflexão em torno da improvisação, incorporação, presentificação. Olha que nomão, né? Porque eu acredito muito hoje, mais do que antes, que dentro de um processo de processos que se dispõem construir dança para a cena, onde esses corpos vão estar presentes, se movimentar, enfim, compor aqui uma dramaturgia a partir do movimento, o ritual ou as ritualizações do encontro, eles poderão ser, ou na minha proposta de investigação, eles se apresentam como estímulos, como disparos para que nós assumamos uma cena afro-referenciada. Então é assumir esses corpos em contato, não apenas porque há uma fisicalidade aqui, mas porque nós estamos, enquanto seres espirituais, evocando energias, como diz Pai Mesquita, energias do além. Né? Do além porque perpassa essa materialidade. E aí, vocês viram inclusive imagens onde nós estamos em contato, né? E que partem de exercícios que na verdade são ritos, né? Eu venho desenvolvendo proposições ritualísticas que instigam, ou que se propõem instigar, essa dança a 2, essa dança a 3, essa dança em solo, enquanto eu exercício a reconexão. A palavra é essa, uma palavra que para mim é muito cara, não há preço para ela. E assumir a dança como esse lugar da reconexão comigo mesmo e com o outro, para mim é um ato político. É espiritual porque é político e é político porque é espiritual. Vivemos épocas onde não dá para a gente neutralizar nada. A gente precisa botar cores nas roupas pretas da dança contemporânea. Precisamos tirar aqueles rostos opacos, neutros e gargalhar aqui, né? Não é fixar mais um ponto, porque, né, eu estou imparcial em cena. Não tem mais como, a gente precisa dizer para que veio nessa cena. Eu sinto a necessidade de rir, eu sinto a necessidade de fazer aqui o que não foi planejado, a improvisação, né?
E, numa perspectiva afro-indígena, eu assumo aquele desejo que é instantâneo, aquele desejo que afirma esse lugar que é o presente, né? Não porque nós vamos estar descontrolados, né? E olhe bem, a palavra controle ou descontrole, elas estão nesse lugar ocidental eurocêntrico, onde eu tenho que dominar esse corpo para a dança, para a cena, né? E aí, como lidar? Né? Lidar com esse corpo que está para o improviso, que está para a incorporação, mas que é um corpo consciente, né? Inclusive, Paulo Freire fala muito sobre esse corpo que é consciente, não só no lugar da política, né? Porque eu sei votar, mas esse corpo que se conhece. Eu sei os meus limites, é até aqui que eu posso, né? E aí eu estou dançando com alguém, né? Poxa, o tempo dessa pessoa, o tempo da escuta, né? Contato e improvisação é escuta, é um diálogo. E eu não posso ficar o tempo todo falando, né? Tagarela. Eu tenho que estar pausando, né? E aí tem uma respiração. E a proporção que eu toco em alguém, eu estou emanando desejos profundos. Eu toco esta pessoa não somente porque há uma fisicalidade aqui, não, gente. É porque esta pessoa, ela é sagrada. É porque eu tenho respeito por ela. É porque eu me identifico com este ser. Eu não conheço ela, mas talvez eu tenha conhecido essa pessoa em outras vidas. Essa reconexão que eu falo tem relação com essa ritualização ancestral em tempo real na cena. E que isso interessa ou deve interessar a cena. E talvez, inclusive, a própria caixa cênica precise disso, né? Talvez a gente precise também ocupar a caixa cênica com isso, como um ato de subversão. Talvez porque eu não sei, né? É preciso se garimpar lugares onde as pessoas estejam mais perto umas das outras, porque se é para pensar em uma dança ou em danças onde o público vai dançar com a gente, talvez a gente precise estar em lugares outros, né? Mas o palco da italiana, ele também pode, em algum momento, ser esse lugar onde o público vai subir no palco, por exemplo, né? Existem companhias que já estão experimentando isso, né? Eu venho procurando muito isso com o Balé Baião. E como um ato político mesmo. Estamos todos aqui em cima do palco, não é só a gente, entendeu? Não é privilégio só nosso, não, vocês estão aqui com a gente. Fiquei muito querendo ouvir vocês sobre o que vocês viram mesmo, sobre as imagens que vocês quiserem comentar, ou enfim, também não tem que ser só pergunta, mas coisas. Gente, eu vou ter que fazer uma intervenção, na verdade, faltam 5 minutos para a gente liberar o espaço. E eu queria fazer uma pergunta, mas acho que vai ter que ser tomando um suco, uma cerveja, uma água de coco, que seja em outro lugar. Porque eu fiquei com muita vontade, assim, de, enfim, né, de participar desse compartilhamento, assim, e de coisas que vem me atravessando também nesse lugar da improvisação, e, né, porque eu venho de uma formação muito desse contato com a improvisação a partir de uma visão muito europeia, mas que isso também me estimulou em vários momentos, não trabalho de contato e improvisação, eu gosto, mas não foi por aí que eu fui me aprofundar nos estudos, né? Eu acabei trabalhando com outras pessoas, mas que tem esse olhar europeu, assim, da dança, e eu não consigo, como também foi uma escolha minha fazer isso depois de um determinado momento, eu não tenho nenhuma coisa em relação a isso no sentido colonial, assim, né, de me sentir menos ou mais colonizado em função disso, porque também chegou um momento que foi uma escolha minha buscar isso, né. O importante é assumir.
Mas, e tem uma outra questão que eu fico pensando, a gente vê, quando a gente vai para esses lugares, o interesse que essas pessoas têm sobre a gente e sobre que improvisação que a gente está fazendo no Brasil. O que é que vocês produzem lá nesse lugar? Né? Pouco a gente se interessa, por exemplo, pela capoeira, que é esse lugar que a gente, assim, de cara, já vai trazer como exemplo da improvisação. Nós temos aí os códigos, né, para usar. Né, a roda de break. Tanta coisa que se produz nesse lugar no Brasil, mas talvez a gente, por não sistematizar ou por não se dar a ver, né, isso não é legitimado nesse lugar da improvisação. E aí, para mim, é bem importante a tua fala, a tua provocação, o teu trabalho, porque ele está nesse lugar, né, de dar a ver isso, assim, falar, olha, a gente produz improvisação de um outro modo, por esse viés, encontrando esse outro caminho, né? E não tem um que é mais legítimo ou menos legítimo, as coisas estão aí, elas estão acontecendo e elas estão coabitando e convivendo, ou de repente não, ou de repente está cada um no seu território, mas também tem espaço para que essas coisas estejam aí coabitando, convivendo e coexistindo, né? E aí eu fico sempre me perguntando sobre isso no temporal, assim, porque quando ele foi criado, em 2012, tinha essa relação de ser encontros de dança contemporânea e composição em tempo real. E hoje mesmo, né, eu estava olhando as coisas que, enfim, estavam escritas sobre esse trabalho e tal, e falei assim, gente, eu não sei se essa expressão dança contemporânea faz sentido mais para esse projeto, sabe? Porque cada vez mais essa ideia de como que a gente pode estar nesse lugar de compartilhamento com as pessoas que pensam em improvisação, e isso não está só no lugar da dança contemporânea, né? E quando a gente fala da dança contemporânea também, a gente não pode restringir essa expressão à dança que se faz na Europa ou à dança que se faz nos Estados Unidos, né? E nem restringir a improvisação, o contato à improvisação. Então, assim, eu estou me questionando muito também sobre esse lugar, se esse lugar já não fecha a possibilidade para outras pessoas que podem estar aqui, né? Mas, enfim, são questões que estão, né, me atravessando e que tua fala só fez uma ebulição ainda maior, assim, né, nessas questões. E dizer muito obrigada, que infelizmente a gente vai ter que fechar, mas que eu espero que essas trocas continuem, né, esses compartilhamentos continuem, porque, enfim, eu estou muito tocada, assim, enquanto eu falo, e eu sou uma pessoa recém-chegada no Ceará, né, não completei nem 2 anos ainda de cidade. E para mim, assim, todas as oportunidades que eu tenho de ouvir a história, né, viva, e como ela está se vendo hoje, como ela se conta, né? Quando você senta aí e conta essa história, que é a tua história, mas é a história do Ceará, é a história, né, de Itapipoca, enfim, a história de todos nós que estamos nesse ambiente. Eu acho muito bonito, assim, ouvir isso de você, né? Que é isso, que é, de novo, não ter alguém contando sobre isso, senão você contando a tua história e o teu olhar sobre isso, né? Que a gente chama de lugar de fala, né? Mas que antes tem um lugar de escuta. Então, só agradecer, assim. Uma honra, assim, muito grato pelo convite. A gente está tecendo com o João já há um tempo, né, João? E, enfim, desde então, só portas aí para a gente estar abrindo, fechando. E Itapipoca está lá, a gente também quer estar ampliando as rodas de diálogo em torno dessa dança com outras pessoas que inclusive estão gerando danças que se dispõem a acontecer pelo viés da improvisação. Tem outras companhias lá no interior que têm pesquisas, que estão produzindo, né? Enfim, muita coisa está rolando por aí afora. Que maravilha você está trazendo essa galera para cá. Acho que é por aí, né? Muito bem, é isso. E vamos seguindo, né? Vamos seguindo nessa militância, que tem muita coisa para a gente fazer, né? Muita coisa. Obrigado. A vocês, gente. E só reforçar o convite do dia 10 a 16 de setembro, a gente vai ter um evento temporal
E aí tem 2 oficinas, uma com a Alisson Lance e uma com a Paula Bueno, e uma residência artística com a Dudude, lá de BH. E as atividades são todas gratuitas, as inscrições a gente já começou a abrir hoje. Então quem quiser acessar o Face Temporal ou o Insta